em horas más, Consolador, és tudo em mim, firme estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele e ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor,
31, à medida que acharem a referência desta noite. Mateus capítulo 26, versos 31, a 35. Mateus capítulo 26, versos 31 a 35. Que dirá assim, irmãos, na minha versão. Então, Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, vamos meditar esta noite sobre esta pequena porção, mas também tão profunda em seu ensino. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus de eterna graça, bendito, glorioso, o Senhor é excelso, o Senhor é digno de glória, de honra, de majestade, porque até o céu dos céus te pertencem, Senhor. Ó Pai, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, Senhor. O Senhor criou todas as coisas, porque para ti são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele, tudo pertence ao Senhor. Ó Pai, e nós agradecemos-te nesta noite, sobretudo, porque a graça do Teu Filho se faz suficiente em nossa salvação, Senhor. Em todas as coisas, ó Pai, nós só temos em Jesus uma segurança que jamais poderíamos criar por nós mesmos, Senhor. Só em Jesus, só na obra da graça daqueles que o Senhor tem chamado, vivificado, santificado. Ó Senhor nosso Deus, nós agradecemos-te por Tua obra em nossas vidas, Senhor. Nós agradecemos-te, Senhor, e pedimos a Ti a suficiência da Tua palavra, do santo evangelho da graça, Senhor. Ó Senhor nosso Deus, vivifica os nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Dá-nos esta noite, Senhor, olhos para ver, um coração para sentir, uma vontade para reagir, mediante a voz do Senhor Jesus Cristo, o poder da Sua verdade, Senhor. Senhor, só o Teu bom Espírito Santo pode aplicar a dimensão tão profunda da mensagem do Evangelho da Graça. Só o Teu Espírito Santo pode despertar-nos esta noite, pode chamar aqueles que estão mortos espiritualmente para que ouçam, ó Pai, a mensagem de vida, de poder e graça do Evangelho, Senhor. Senhor nosso Deus, confiamos a Ti, Senhor, nossas necessidades, do poder da Tua verdade, porque só o Senhor pode realmente preenchê-las, Senhor. Que o Senhor nos sustente e nos abençoe com a Sua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, estamos estudando o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e o capítulo 26 é o cerne, como nós já vimos nessas últimas 3 exposições, é o cerne da teologia cristã. O cerne da teologia cristã, porque Deus entrega o seu Filho para que pelo seu sangue a nova aliança descrita no livro do profeta Jeremias, como lemos hoje com o dirigente, capítulo 31. A nova aliança descrita em Ezequiel, capítulo 36. A nova aliança de que o Senhor reuniria um povo para si, de que Ele entregou seu Filho para morrer pelo pecado destes que Ele separou. Então, agora nós vimos, desde o último domingo, que esta mensagem é tal que nada podemos
acrescentar. Nós não podemos imediatamente contribuir em nada. É o decreto de um Deus eterno, santo, glorioso, bendito. Nós lemos isto em várias porções do Novo Testamento. Que aprove a Deus, pelo beneplácito da sua vontade, salvar. Aprove a Deus na eternidade separar um povo para si. E então nós não podemos acrescentar nada a isto. A salvação é um dom da graça. É Deus entregando o seu Filho eterno, o mistério do ser pessoal de Deus, entregando o seu Filho para que pelo seu sangue precioso, encarnado em forma humana, este seu Filho pudesse então salvar o seu povo, o povo que Deus havia separado. Meus irmãos, nós não podemos acrescentar, ao contrário, é a suprema verdade deste evangelho que vem até nós, é a suprema esperança, a graça bendita que nos dá àqueles que o Senhor está chamando pelo evangelho, algo que eles não poderiam criar em si mesmos, uma segurança que jamais poderíamos provocar em nós. Nós não nascemos com ela, com esta esperança, nós não morreremos com ela se não tivermos o evangelho, nós morreremos sem ela, aliás, se nós não tivermos o evangelho. E meus irmãos, eis a extraordinária mensagem do texto que nós analisaremos esta noite. Nosso Senhor está aqui fazendo o anúncio da nova aliança. E no anúncio da nova aliança, do seu sangue, esse decreto eterno de Deus, de que o seu sangue santo deveria expiar a culpa e separar um povo santo, mas logo após isto, imediatamente nosso Senhor preanuncia o fracasso daqueles que o seguiam e o confessavam. Preanúncio do fracasso. Então ouvimos nosso Senhor dizer, no verso 31, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Porque está escrito, ele cita o profeta Zacarias, mas vejam, e graças a Deus por isto, mas vejam o que diz o verso 32, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Meus irmãos, o evangelho faz exatamente esse contraste. O evangelho de nosso Senhor declara a condição humana, mostra-nos quem somos, mas ao mesmo tempo também diz mais, vocês não podem, mas o Filho de Deus venceu a morte. Ele diz, mas eu vencerei a morte e encontrarei novamente com vocês. É exatamente no lugar onde nós nos conhecemos, onde eu chamei vocês. E meus irmãos, é isto que faz exatamente o Evangelho da graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, um texto tão conhecido diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O ser humano não pode e não tem condições de salvar a si mesmo. E ainda que um ato humano fosse bom, de forma alguma ele corresponderia à exigência da eterna justiça que Deus manifestou em seu Filho. Imagine que a nossa salvação depende do Filho eterno de Deus, que se fez homem, e a sua justiça é atribuída àqueles que não podem se salvar. Aqueles momentos tão intensos, nos quais Deus estava revelando a sua obra em seu Filho, foram também os momentos nos quais a fraqueza humana, dos homens que mais conheciam o Evangelho, naquele momento, a fraqueza humana, o escândalo por causa de Cristo, entre os que o professavam, se revelou também. Ainda assim, a obra da graça de Deus se revela ao seu povo. Os amparou, os protegeu, manifestou-se a eles no pior fracasso das suas vidas, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Foi Deus que entregou o seu Filho,
Foi Deus que, por um decreto eterno, na eternidade, segundo as Escrituras, determinou na eternidade que muitos seriam salvos, mesmo que estes muitos fossem poucos em relação a toda a humanidade decaída. Mas esse eterno decreto de Deus envolveria o sangue, a pureza, a personalidade mais bendita que nós já tivemos. Alguém que jamais pecou, jamais pôde de alguma forma contrariar a plena vontade de Deus. Em nenhum momento ele quebra a vontade de Deus, em nenhum momento ele aceita qualquer tipo de impureza, ou ele rejeita toda forma de contrariedade à vontade de Deus. O próprio Filho de Deus, diz o versículo 28, que nós analisamos, irmãos, também no último domingo, que derramou o seu sangue por muitos que seriam comprados por Deus. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Meus irmãos, em um sentido, a passagem de hoje, desta noite, revela um pouco do coração dos salvos. É um reflexo do coração, mesmo dos salvos. Ninguém pode jamais ter qualquer segurança além daquela que só Cristo pode dar. Nem os salvos, né? nem aqueles pelos quais Cristo resgatou, nem eles têm segurança em si mesmos, de si próprios. Esta segurança é dada a eles. É por isso que eles são os salvos, porque é uma segurança que lhes é dada da graça do Senhor. E após afirmar isto, então, a grandiosidade da sua obra, o Senhor Jesus Cristo teve de confrontá-los com a realidade do fracasso deles, e de que era falsa a sua segurança própria. Eu quero avançar com os irmãos. Vejam, por exemplo, quando entramos no versículo 31, a passagem dirá, irmãos: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. O escândalo pré-anunciado, corretamente entendido. Não é uma pessoa que cairá e depois ela tomará consciência tão somente disto. É um escândalo, um fracasso completo, pré-anunciado, dito antes, momentos antes mesmo, horas antes de acontecer. Aqui esse texto tem uma questão cronológica que não é plenamente resolvida nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque a cronologia de Jesus, de quando Jesus disse isso, fica meio embaraçada, porque o evangelho de Lucas, aliás, o evangelho de Mateus segue a cronologia do evangelho, a ideia do evangelho de Marcos. Marcos não é cronológico ao citar esta experiência de Pedro. Marcos é temático, então Mateus também é temático. O que mais se aproxima da cronologia, a colocação exatamente no decorrer dos eventos e dos ditos de Jesus antes de ele ser preso, imediatamente aqui, meus irmãos, possivelmente é o Evangelho de João. O Evangelho de João está mais próximo da cronologia dos eventos e dos acontecimentos, uns após os outros, aqui antes da morte de nosso Senhor. É impressionante porque Mateus aqui e Marcos registram tematicamente, eles têm a intenção aqui de enfatizar a gravidade do assunto, a gravidade da deserção, o diálogo de Pedro, e como o Senhor Jesus Cristo descreveu ainda mais minuciosamente o problema da queda de Pedro. Mas vejam, meus irmãos, também é de grande importância entender a cronologia de João, do Evangelho de João, onde está esta passagem, porque se nós entendermos a cronologia de João como sendo a cronologia correta, do momento certo que o Senhor Jesus Cristo declara isto, nós teremos um grande consolo, todos nós, por meio do Evangelho, porque nosso Senhor não encerra o seu consolo no verso 32 apenas, mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galileia, porque nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, os irmãos podem notar, ele promete, dentro dessa afirmativa da deserção, do abandono,
do desvio dos apóstolos, nosso Senhor, no Evangelho de João, está descrevendo isso entre os momentos do capítulo 14 a 16, é o momento em que ele fortalece aqueles crentes, afirma que eles não ficarão sozinhos, que aquela situação realmente será muito delicada, eles fracassarão momentaneamente, mas que o Senhor não os deixaria sozinhos, mesmo depois da sua partida, após a sua ressurreição. E também em relação ao capítulo 17 do Evangelho de João. Lembrem-se, se os irmãos quiserem olhar, a tão conhecida oração sacerdotal de Nosso Senhor pelos seus. Espero que os irmãos lembrem que a afirmação de Nosso Senhor aqui, dessa desgraça que ocorreria, irmãos, está dentro do contexto de João também, capítulo 17, onde Nosso Senhor está preparando os seus, e Ele ora por eles. Por exemplo, João 17, verso 15, quando diz que o Senhor Jesus orou por eles: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, os guarde de uma queda tão terrível, uma apostasia que os destrua, que Satanás venha destruí-los por meio da apostasia. Então, meus irmãos, em que consiste, todavia, quando voltamos para aqui, em que consiste escandalizar-se? Esse é um texto aqui, uma palavra que os membros daqui da igreja conhecem muito, já em decorrência de tantas pregações, mas eu enfatizaria novamente. Escandalizar-se, escândalo no Novo Testamento vem de uma raiz da palavra grega. A raiz grega da palavra tem o sentido de armadilha. Era a ideia da armadilha no mundo antigo, uma armadilha escondida. Essa armadilha pegaria os animais, né? Pegaria um pássaro, por exemplo, pegaria um animal maior, mas essa armadilha é um escândalo. Escandalizar-se, o verbo em si, significa ficar enredado, tropeçar, cair. Em relação a Cristo, é uma forma hebraica de raciocinar sobre eventos que são terrivelmente prejudiciais. Por exemplo, em relação à confiança em Cristo. Então, é um minar da confiança em Jesus. Aconteceria um evento da entrega de Cristo à cruz, diante e em relação ao qual o compromisso que Jesus sempre ensinou aos verdadeiros crentes, o compromisso da salvação, o compromisso do seu governo, do seu reino, e eles momentaneamente voltariam atrás. Eles sofreriam repentinamente. Vejam as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta noite, é nesta noite que acontecerá isto, dentro de algumas horas. Mas foi sobre este terrível fracasso, exatamente na lealdade daqueles homens, que nosso Senhor viu o cumprimento de uma profecia no quadro da salvação, muito bem definida em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Eu vou pedir para os irmãos voltarem ali ao livro do profeta Zacarias no Antigo Testamento, irmãos. Zacarias, no capítulo 13. Deixem, por favor, aberto no capítulo 13, irmãos, porque são os capítulos de 11 a 13 que enfatizam uma imagem do que se acontece aqui, mas é preciso nós resumirmos para tentarmos entender aqui a aplicação de nosso Senhor. A profecia de Zacarias 13:7, nosso Senhor está ensinando-nos aqui que Deus purificará para si um povo mediante o evangelho da graça. Tão somente esse povo será um povo para si mediante a purificação do evangelho. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. A profecia de Zacarias no capítulo 13 está indicando que alguém da linhagem de Davi seria ferido.
mas porque o capítulo 13, o capítulo 11 até o capítulo 13 de Zacarias envolve uma concepção escatológica, o fim dos tempos, onde o Senhor purificará um povo para si. Esta profecia não cabe em nenhum dos descendentes da linhagem de Davi naquele momento. Então, não se aplica aos herdeiros de Davi naquela época. O cerne da mensagem é esta, é este, aliás, no livro do profeta Zacarias. Por causa da apostasia daquela época, em que as pessoas apostataram, se desviaram horrendamente do Senhor, o pastor que os estava conduzindo é o companheiro de Yahvé, é o companheiro de Deus. E exatamente Deus ordena então que aquele pastor seja ferido. Deus ordena que ele seja ferido e que as ovelhas fiquem dispersas. Então, vejam agora Zacarias capítulo 13, versículos 7 a 9. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. De todo o povo do Senhor, 2/3 seriam eliminados, seriam destruídos. Um terço apenas seria separado, este seria o remanescente. Este remanescente, todavia, ainda teria que passar por uma purificação tal, meus irmãos. Mas primeiro eles teriam que ser dispersos. Como é que nosso Senhor está aplicando esta profecia a seus discípulos e àquele momento? No momento que o Senhor Jesus seria ferido por causa dos nossos pecados, sob a ordem, o decreto eterno de Deus, o Filho de Deus foi feito maldição por nós, nem mesmo os discípulos resistiriam. Mesmo aqueles que o estavam seguindo não resistiriam a tudo aquilo e momentaneamente ficariam dispersos, e eles estariam momentaneamente como todas as demais pessoas em Israel que não creram no Messias enviado por Deus. Esta dispersão ocorreria momentaneamente para alguns deles. Por exemplo, os discípulos e os apóstolos. Nós temos aqui mais de uma centena de discípulos junto a Jesus, mas apenas 12 apóstolos, e um deles apostatou e traiu Jesus, que é Judas. Mas aqui, meus irmãos, esta dispersão ocorreria apenas para alguns deles até a cruz. Por isso nosso Senhor diz, o Senhor vai me ferir, mas eu vencerei a morte e depois reunirei vocês novamente. Porque a profecia de Zacarias também envolve isto. Depois da cruz, continuaria uma outra dispersão. Aqueles que em Israel não creram no Evangelho, e não creem muitos até hoje. Mas todos os que pertencem a Cristo, um remanescente, na linguagem do profeta Zacarias, permaneceria. Seria refinado pelo poder de Deus e comporiam novamente esse povo que pertence ao Senhor. Meus irmãos, quão tremendo é este ensino. Ao mesmo tempo em que os apóstolos e discípulos de nosso Senhor demonstram horrível dispersão, eles se unem momentaneamente aos apóstatas de Israel, a todos que incredulizaram a mensagem do Evangelho. Ainda assim, Deus estava agindo em seu Filho para transformá-los e reuni-los como seu povo. Glória a Deus. Ainda assim, no pior momento, no pior fracasso, Deus estava agindo para
adquirir aqueles que Cristo havia chamado por meio da sua obra na cruz. Nós temos aqui um dos quadros mais gerais da doutrina da salvação no Novo Testamento. Aquilo que Deus opera por sua graça bendita, através do seu Filho, não é algo dependente das falhas humanas. Aquilo que Deus opera soberanamente, em nenhum momento salvação é algo que depende de falhas humanas. Depende sequer da capacidade humana, da força humana, do entendimento humano. É possível que tempestades repentinas mesmo venham sobre os salvos. É possível que de repente males venham sobre os salvos numa condição exorbitante, repentina. Porém, o mais surpreendente em momentos como estes é como a graça de Deus se revela mesmo no abatimento do seu povo, nos fracassos do seu povo. Por mais seguros que vocês estejam, por mais que não sintam as suas fraquezas, por mais que não reconheçam isto e acreditem que são fortes e que são pessoas com reservas, diz nosso Senhor Jesus Cristo: a profecia de Zacarias se cumprirá, e mesmo não entendendo, vocês serão novamente reunidos a mim. A minha vitória sobre a morte é a vitória de vocês. É uma vitória para a glória de Deus por aqueles que pertencem ao Senhor. Ora, meus irmãos, isto significa que apenas Cristo pode restaurar as suas ovelhas. Aqueles que realmente pertencem ao Senhor são aqueles que verdadeiramente serão restaurados. E eles serão reunidos como ovelhas mediante a sua excelsa vitória. Então, vejam o que diz o verso 32. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Nosso Senhor começa então a falar-lhes, aqui preservado de forma bem resumida no Evangelho de Mateus, ele começa a falar-lhes, então, que eles estavam dentro do povo remanescente de Zacarias, que seria purificado e que voltariam. E nosso Senhor está falando aquilo para que eles fossem impedidos de pensar que a apostasia seria algo real em suas vidas, que eles seriam dominados por este mal e tudo terminaria ali naquele momento. Em sua palavra de amor gracioso, amor infinito, santo e glorioso, meus irmãos, o Senhor retira do quadro geral da derrota daqueles homens. O que foi que o Senhor Jesus fez nesta afirmação? Ele retirou daquele quadro de derrotas uma derrota final, um elemento destrutivo, né? A obra de Satanás, o resultado do pecado na existência humana, impedindo de que qualquer pessoa fosse salva. Nosso Senhor Jesus Cristo demonstra então em sua palavra de amor, ele os impede de aceitar a ideia que os estaria atormentando naquele momento. Quando nosso Senhor intensifica a falar da sua morte na cruz, a ideia de um futuro que poderia dominá-los completamente, a voltar para a Galileia. Por que nosso Senhor Jesus diz: eu me adiantarei, eu irei à frente de vocês para a Galileia? Porque foi na Galileia que a maioria deles foi chamada por nosso Senhor Jesus Cristo. É onde eles moravam, onde seus filhos foram criados, onde nosso Senhor os encontrou, os chamou. Foi ali na Galileia que eles poderiam pensar que tudo estaria terminado e eles retornariam e deixariam o corpo de Jesus num túmulo e não haveria, de fato, nenhuma grandiosa promessa do Evangelho se cumprindo. Meus irmãos, ele lhes diz: após a minha vitória sobre a própria morte, todo este mal acontecerá, mas após a minha vitória sobre a própria morte, eu irei à frente daquele lugar, à frente de vocês, aquele lugar onde os conheci. Meus irmãos, por quê? E é bom suscitarmos esta questão. Por que verdadeiros crentes jamais são destruídos por suas próprias fraquezas? Por que
os verdadeiros crentes não são confrontados com algo que os derrube de vez. Por que Satanás não leva crentes verdadeiros para a apostasia? Por que não surge algo capaz de impedir que a obra da salvação se conclua naqueles que pertencem ao Senhor? Porque a graça de Cristo, irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo jamais fracassa. Glórias ao Senhor. Jamais fracassa. A glória da graça de Cristo, a glória da sua obra, jamais abandona, jamais lança de novo a pessoa à sua própria condição. Vamos ler um texto, irmãos, maravilhoso, quando Paulo quis firmar a posição dos crentes de Corinto sobre a sua verdadeira condição do seu chamado. Vejamos 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Onde lemos: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Isto é salvação. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. O que temos de Deus para a nossa salvação, o que temos na nossa salvação, é da autoria do próprio Deus, sempre é da autoria do Senhor. Ele deu o seu Filho pelos seus. Isto é infinitamente maior do que a mera religião de nossos dias, em que pessoas precisam ser atraídas por métodos, elas precisam ser agradadas para continuar numa religião, senão elas abandonam, senão elas deixam, ou elas vão procurar um outro meio, um outro mecanismo para serem agradadas, para permanecerem, por assim dizer, num certo âmbito religioso. Isto é infinitamente diferente disto. Quando os métodos humanos, o abandono da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, parece estar dizendo de uma outra forma: o cristianismo, se não tiver isto, morre. Se o cristianismo não tiver um meio de agradar mais pessoas e atraí-las, então, se elas não forem estimuladas, este cristianismo não continuará a existir. Ora, meus irmãos, isso nunca foi cristianismo. Isso é um mecanismo humano, uma mentalidade humana, avessa à ideia do poder da graça reinando naqueles que pertencem à salvação. Não. Vejam o que diz o Novo Testamento: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Essa obra da graça de Deus é tão real que ela está dizendo que Cristo foi feito por Deus aquilo que nós não temos. Nós não temos sabedoria para ser salvos. A sabedoria que o Novo Testamento declara é Cristo que nos dá, todavia. Cristo é a nossa sabedoria. Nós não temos justiça. Não há nenhum bem naqueles que Deus está chamando para a salvação. Nós não somos melhores em hipótese nenhuma todos que pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Cristo é a nossa justiça, Ele nos dá uma vida perfeita que nós nunca alcançaríamos. Nenhuma religião seria capaz de dar-nos. Cristo é a nossa santificação, somos plenamente separados por e para Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não temos de nós mesmos nenhum direito, nenhuma comunhão, nenhuma pertença a Deus, mas Cristo é a nossa redenção. Ele se fez a nossa redenção. E Deus enviou o seu Filho para selar, por meio do seu sangue, na cruz, a nova aliança. O remanescente seria resgatado, mesmo aqueles apóstolos passariam por aquilo, os seus fracassos, que demonstra a sua condição original, a sua condição pecaminosa. Meus irmãos, aquele que venceu e pode dar-nos a vida eterna, sempre vai adiante de nós. Aquele que venceu a própria morte, vai adiante de nós. Eu digo para os irmãos que aqui há um consolo muito premeditado. É um consolo premeditado e suave e doce. Palavras doces que mesmo os salvos têm a incrível
Incríveis momentos em que os salvos esquecem esses consolos. Às vezes não prestam atenção e eles têm que ser lembrados por outros meios. Aconteceu isto com os apóstolos e os discípulos de Nosso Senhor. Vejam como eles não lembraram depois quando aconteceu o que Nosso Senhor falou. Eles se abateram e eles pensaram em abandonar tudo e voltar novamente para a Galileia. Vejam que Deus teve que enviar então um anjo para lembrá-los disso na ressurreição de Nosso Senhor. Vejamos Mateus 28, verso 7. Mateus capítulo 28, verso 7. Ide, pois, depressa, disse o anjo, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. O anjo teve que ser enfático. Aquele povo, aqueles que foram até o sepulcro, aquelas mulheres que foram até o sepulcro e não viram o corpo de Nosso Senhor. E de repente o anjo diz, ele havia falado isso para vocês. E é como eu vos digo, vá, avise os outros. A segurança de um crente é uma obra realizada por Deus que suspenderá, meus irmãos, retirará todos os impedimentos, todas as barreiras, tudo que separava o homem de Deus. Não é possível mais nada separar o crente do amor que há de Deus, que há em Cristo Jesus. Não é possível. Então, meus irmãos, todavia, ainda assim esse texto vai revelar, voltemos ali para o texto de Mateus capítulo 26, esse texto vai revelar uma não aceitação desta predição. E isto levará o nosso Senhor Jesus Cristo a ser mais específico, exatamente por causa da rejeição desta predição, não compreendendo ainda a necessidade do sacrifício da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes homens terão que ser de alguma forma, principalmente Pedro, exortado com uma predição mais específica no seu próprio caso. Vejamos os versos 33 a 35, irmãos. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos tentar analisar esta colocação, as colocações de Pedro, irmãos, e a colocação dos demais apóstolos. Pedro, repare que Pedro não responde diretamente à afirmação de Nosso Senhor. Ele não responde à promessa de Nosso Senhor, de encontrá-los na Galileia. Prioritariamente, ele não aceita. E há 2 características das colocações de Pedro que eu quero destacar. Vejam a primeira. A primeira é a própria condição de Pedro. Pedro havia recebido um tipo de conhecimento sobre o Messias. Pedro havia recebido revelações especiais que a maioria dos outros não havia recebido. Os irmãos podem ver isso em Mateus, no capítulo 16. Só ali nós temos vários momentos que Pedro recebe a compreensão especial de quem nosso Senhor Jesus Cristo é, como Pedro também é chamado para ver a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra colocação também, uma outra característica aqui em relação a Pedro, é que ele não entende o significado daquele momento, no qual homem algum poderia ir além do próprio Cristo. O próprio Cristo é que poderia suportar. Então, com base nisso, meus irmãos, o que vai acontecer? Isto não significa que ele reage positivamente, mesmo quando ele diz que vai ser fiel. Crentes não podem reagir fielmente ao Senhor quando não creem na promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo os crentes mais consagrados não podem reagir realmente, não estão agindo positivamente. O que acontece com Pedro? Pedro reage de forma apenas primária. Ele reage de forma apenas primária, isto é, ele acredita que não é possível que a mancha, o absurdo da deslealdade, do desvio, do abandono,
pudesse acontecer com ele. Pedro não responde por eles, neste ponto, pelos demais discípulos. Ele responde por si só, os outros o acompanham. E por causa disto, algo solene é dito na direção de Pedro, porque ele toma como porta-voz e faz essa colocação. Vejam que nosso Senhor Jesus Cristo geralmente diz, né, Amen legorumim, no Novo Testamento grego. Em verdade vos digo, mas aqui não. Ele diz, em verdade digo para ti. Vejam ali, meus irmãos. Em verdade digo a ti. Quando nosso Senhor diz isto no Novo Testamento, em verdade, né, é algo solene que alguém deveria prestar atenção, porque esta coisa elevada vai ser manifestada agora naquele momento, naquele ponto em que muitos não estariam preparados para ouvir. Mas nosso Senhor diz, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O canto do galo que nosso Senhor declara aqui seria na 3ª vigília. Os judeus separavam a ideia de vigílias. Por exemplo, a primeira vigília iria de 6 da tarde ou 6 da noite até 9 horas. A segunda vigília iria então de 10, né, até meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3 da madrugada. E a última de 3 às 6. Pois bem, não obstante a afirmação de Pedro, nosso Senhor diz, não só acontecerá isto, que todos vocês, mas você me negará 3 vezes durante as horas da terceira vigília. Martinho Lutero teve uma polêmica com Erasmo de Roterdã, no século XVI, no início da Reforma Protestante. Erasmo de Roterdã acreditava que o homem pudesse usar a força, o poder do livre-arbítrio para a salvação. E isto agradou enormemente o catolicismo medieval, a ponto de Erasmo de Roterdã receber uma comenda, não? Um reconhecimento do Papa. Mas Lutero escreveu o texto sobre o servo-arbítrio. O servo-arbítrio, em algumas traduções, é sobre a vontade escrava, a escravidão da vontade. Algumas vezes aparece esse título em língua portuguesa. Lutero tem um ponto do argumento dele que eu gostaria de destacar. Lutero chega ao ponto de dizer que a vontade e o conhecimento humano, mesmo os mais nobres, são instáveis, cegos, inclinados para o mal. Mesmo a pessoa cuja vontade foi treinada pela sociedade, por sua família, mesmo que uma pessoa tenha um conhecimento humano o melhor possível, que as escolas, que as universidades possam produzir ou acentuar na própria pessoa, tudo nela é instável, tudo nela é cego em relação a Deus, tudo nela é inclinado para o mal. E exatamente, meus irmãos, é este tipo de experiência tão precisa mostrou a Pedro a sua insuficiência, além daquilo que ele mesmo sabia sobre o seu coração. Quantas pessoas não dizem que serão fiéis a Cristo, mas ainda não passaram por determinados tipos de pressão, ainda não passaram por determinadas experiências? Quantas pessoas dizem na religião que seguirão a Cristo até o fim das suas vidas, que serão fiéis, que serão pessoas que proclamarão o Evangelho, mas não passaram por determinados momentos para saber se aquela fé era verdadeira ou não. Meus irmãos, não há um ponto de nossas vidas nos quais a suficiência da salvação esteja em nosso ser, esteja em nossa índole. Não existe um momento da salvação. Salvação é obra da graça. Reformadores, quando ensinavam sobre a soberania de Deus na salvação,
diziam que esta ideia de um Deus que salva, um Deus que é soberano em salvar, isto na realidade, ao invés de tornar uma pessoa arrogante, né? Tornar uma pessoa cheia de jactância, pelo contrário, quebrava a vida daquela pessoa. Humilhava o seu coração, mostrava quão dependente ela é de um Deus de graça e misericórdia. Não há um ponto de nossas vidas no qual a suficiência da salvação esteja em nosso ser, esteja em nossa índole, esteja em nossa capacidade. Para entendermos melhor este acontecimento, o que ocorreu nesse diálogo entre Pedro e Nosso Senhor, precisamos recorrer a um outro registro do Evangelho paralelo a isto, que contém mais elementos desse diálogo. Vejamos ali Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, irmãos. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. O texto complementar em Lucas 22, 31 e 32, onde lemos um pouco mais a profundidade disto que aconteceu. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O significado disto, basicamente, é como se nosso Senhor Jesus Cristo estivesse afirmando: quando daqui a pouco você me vir oprimido e entregue nas mãos dos homens, Satanás empregará este momento que você não compreende para lutar contra você, e esta será uma oportunidade que Satanás tentará para destruir, provar e destruir a sua fé. Ele quererá prová-lo, e a figura de linguagem aqui é extraordinária, né? A maldade de Satanás é como na figura de um homem que vai peneirar o trigo e vai jogar o trigo para cima e para baixo. Porque Satanás não tem a intenção real de provar a verdade tão somente da fé de um crente. Satanás tem prazer em provar os salvos, para acusá-los. Satanás tem prazer de provar os salvos para dizer que eles realmente não são fiéis, que eles não são santos, que eles não são pessoas dignas da obra que Cristo está revelando. Mas, meus irmãos, eu lembro aqui o que John Bunyan dizia quando John Bunyan estava passando por um momento de firmeza do Evangelho, no momento em que ele estava preso durante quase 13 anos. John Bunyan, por causa do Evangelho. Então Satanás dizia a ele, segundo John Bunyan, é como se ele ouvisse Satanás lhe dizendo: você está dizendo que vai estar firme? Que a sua convicção é esta, que você não abandonará e será firme, será fiel? Pois eu vou embalar você como uma criança é embalada nos braços da mãe, até que ela consiga dormir. Eu vou cansar você sem que você consiga perceber isto. É isto que Satanás faz com algumas pessoas que professam a fé cristã. Ele tenta embalá-las, ele tenta se aproximar delas de uma tal maneira e prová-las, mesmo com o tempo, em relação a certas circunstâncias da vida. Meus irmãos, Satanás tem prazer em provar a fé dos salvos, mas não para confirmá-los, para destruí-los. Mas novamente nós vemos o triunfo da graça em Lucas 22, verso 32. Eu, porém, roguei por ti. Oh, meus irmãos, o ofício sacerdotal de Cristo. Cristo intercede no céu dos céus. Cristo manifesta tão gloriosa salvação, porque em nenhum momento o destino daqueles que pertencem ao Senhor pode ser destruído por sua causa, por causa do decreto eterno de Deus revelado nele. E ele sabe como interceder pelos salvos que estão passando exatamente por essas provas. Mas eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A palavra grega aqui para converteres
Parece que dá a ideia aqui, na língua portuguesa, na tradução, a ideia de uma pessoa que não era convertida. Não é essa a ideia aqui. Pedro e os demais apóstolos aqui são crentes verdadeiros. O que acontece é que eles não estavam firmados e não haviam amadurecido. E quando acontecesse isto, nosso Senhor diz: fortalece os teus irmãos. Depois que isto acontecer. O verso 35, irmãos, mostra que Pedro ficou irredutível, não aceitou de forma alguma, e ele não se escandalizaria com Cristo, e os demais também confirmam a sua posição. Mas vamos então, precisamos retirar algumas lições diretamente. Embora toda esta exposição até aqui tenha destacado tantos pontos, irmãos, eu quero entender aqui algumas das lições principais também nesta passagem. Uma das aplicações deste ensino aqui, irmãos, revela uma das características da verdadeira mensagem do Evangelho da Graça. As características da religião bíblica, verdadeiramente bíblica, ela declara a nossa insuficiência e, ao mesmo tempo, a glória de Cristo em nossa direção. A nossa insuficiência. Este é o grande teste da religião que nós fazemos parte. Isso testa grandemente nossos corações. Muitas pessoas não gostam de ouvir que são insuficientes, que são pecadoras, que nela, no seu próprio coração, reside todo o mal, que toda a humanidade estaria na mesma condição, no sentido original, após a queda. Mas, meus irmãos, este é o teste da religião que nós professamos. Ela nos humilha, a religião supostamente cristã da qual você faz parte humilha você, apontando para a sua insuficiência. A religião supostamente cristã que você faz parte, a igreja na qual você se congrega, a mensagem que você ouve, ela retira a sua jactância, retira o seu orgulho, bate de frente com o que você pensa sobre si mesmo. Ela nos lembra constantemente que mesmo as nossas melhores obras, o melhor que pudéssemos fazer para o Senhor na sua obra, ela revela que há manchas do pecado ali, de fracassos. A melhor coisa que um crente possa viver e fazer para a glória de Deus, há manchas de fracasso. Mas além disto, ela mostra também a glória de Cristo, a grandeza de Cristo, o que Cristo conquistou para o seu povo. Você está debaixo, está sob, está dentro da realidade desse tipo de religião bíblica. Ela mostra a corrupção do seu coração, que esta corrupção não pode ser vencida por você mesmo, por meios humanos, mas também ao mesmo tempo que ela declara isto e humilha você, ela mostra e aponta a Cristo, o autor e consumador da fé. Ela faz você olhar para Cristo, olhar tão somente para a glória do Salvador, para o seu amor eterno, para a sua graça infinda. Esta é uma questão para todos nós esta noite, irmãos e meus amigos, pois que nós estamos vendo muitas pessoas abandonarem hoje, no meio da religiosidade supostamente cristã de nossos dias, que muitas pessoas estão abandonando hoje, não é Cristo. Elas estão abandonando uma religião oca, que não prega a palavra, que não prega o Evangelho, que não declara a verdadeira condição. Pelo contrário, estimula que as pessoas vivam sem uma salvação somente pela graça mediante a fé, que não é uma coisa que elas façam, mas que é um dom de Deus, que não vem das obras para que elas não se gloriem. Muitas pessoas estão apenas abandonando uma religião que faz acreditar nelas mesmas para que elas vão alcançar os céus, mas quando elas veem que não conseguem alcançar o céu, elas pensam que falharam enormemente. Muitas pessoas hoje nunca nem estiveram desviadas, porque nunca, de fato, nem foram convertidas ao Evangelho. Vocês perceberam como mesmo aqueles homens, vamos agora para o âmbito dos verdadeiros crentes,
vocês perceberam que mesmo aqueles crentes verdadeiros, separados para servirem o Senhor Jesus Cristo, chamados pessoalmente por Ele, mesmo com tudo que viram, com tudo que ouviram, no momento que eles deixaram de olhar por um pouco que seja para o Senhor da salvação e olharam para eles mesmos, falharam tremendamente. O Evangelho sempre fará os salvos, aqueles que estão em Cristo. Quem é a pessoa que está em Cristo? É aqueles que o Evangelho os conduzirá à vitória por professar pelo Espírito Santo aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20. Não eu, mas Cristo. Não sou eu mais, mas Cristo. Vamos a esse texto, irmãos. Leiamos Gálatas capítulo 2, verso 20. O Evangelho leva pessoas chamadas pelo poder de Deus, pela graça de Cristo, pessoas a entenderem que não são elas, mas é Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20, nós lemos Paulo afirmando, diante da pretensa apostasia ali das igrejas da Galácia, que começaram a crer no Evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé, mas de repente começaram a ceder ensinos dos judaizantes de que eles deveriam fazer algo por eles mesmos, que Cristo não era plenamente suficiente. Então Paulo, rejeitando plenamente esse desvio do Evangelho, Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo, não é mais a minha pessoa, não é mais a minha essência. Eu vivo pela justiça de Cristo. O meu ser pessoal apenas se beneficia dessa graça bendita. Mas não é o meu ser pessoal que salva a si mesmo. Não eu, mas Cristo. A pessoa do crente não vive mais com base em si mesma. Cristo é a realidade da fé dos salvos. Cristo tornou-se a nossa essência. Eu não consigo dar nem um passo, eu não consigo pensar, eu não consigo ser sábio, eu não consigo ter firmeza, eu não consigo ter coisa alguma em relação aos céus, a não ser em Cristo. Todavia, este é o grande problema. Nós estamos pensando aqui nesta lição. Será que nós estamos dentro de uma religião bíblica que prega, ensina o Evangelho? Porque se eu estiver dando crédito, todavia, a uma religião que privilegia, que destaca, que pressupõe que há algo bom em mim, algo que pode viver de forma independente do poder de Deus para a salvação em Cristo, tenha certeza de que esta obra, qualquer que seja esta religião, não importa quantos textos até citem das Escrituras, mas se desvia dessa essência da obra de Deus em Cristo, é uma obra na realidade do diabo, é um falso evangelho. Nunca nos mostrou quem nós somos e nunca nos mostrou, todavia, também quem Cristo é. Vamos, irmãos, então para a segunda lição, uma lição maravilhosa sobre o propósito de Deus. O consolo do Evangelho não depende das limitadas intenções humanas. O consolo do Evangelho. O capítulo 26 está demonstrando que Deus é o único que pode efetuar essa obra. Ele enviou o seu Filho precisamente para aquele momento, para que ele fosse entregue pelo preço do pecado de todos os quais o Senhor está chamando para a salvação. Em sua essência, esta obra não pode ser entendida. Eu não posso retroceder à eternidade para entender esta obra. Eu não posso compreender os decretos de Deus. Eu não posso torná-la tão lógica a ponto de que eu possa entender e dar crédito a ela e aceitá-la por lógica. Todos que professam a Cristo professam pela obra do Espírito Santo nelas, para que elas entendam e creiam e sejam salvas. O Evangelho da salvação efetua a sua própria realidade, independente de nós, independente até da nossa compreensão, até da nossa reivindicação.
O Evangelho nos salva, mesmo que estejamos errados, no sentido de acreditar que há algo em nós, né? Ele nos salva fazendo reconhecer que Cristo é essa suficiência absoluta. Então somente Cristo. Foi Deus quem ordenou que seu filho fosse ferido. E Deus mesmo conhecia as implicações disto, irmãos, com respeito aos que seguiriam seu filho, a sua palavra plena e verdadeira, porque a sua obra não dependia deles. A obra de Cristo não depende de homem algum, mesmo dos homens que mais perto estiveram dele. Não era algo movido por lógica, aprovação humanas. Quantas vezes aqueles discípulos, aqueles apóstolos não entenderam, não aceitaram, não compreenderam, confrontaram até mesmo aqui a promessa do Senhor Jesus Cristo, de que Ele venceria a morte e encontraria com eles. Se Deus está chamando você para viver pela fé no seu Filho, se o Evangelho está chegando à sua vida de alguma forma, se Deus está chamando você pelo Evangelho, lembre-se desta elevada lição: não há nada em nenhum de nós, qualquer coisa que possamos dar a Deus por nós mesmos, não há nada. Não há nada que possamos de nós mesmos completar, dar, devolver. Há apenas algo que nós podemos receber pelo arrependimento e fé. A salvação como um dom concedido pela graça do Senhor. Um texto que muita gente conhece, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que vai acontecer com pessoas que vão viver apenas com base em si mesmas? O resultado é que elas terão como salário a morte eterna. A morte eterna, o juízo eterno de Deus. Deus não se agrada delas, Deus não as aceita, Deus não vê nenhum bem nelas para que sejam salvas. Mas então por que há pessoas salvas? Porque o dom gratuito de Deus, o que Deus dá graciosamente àqueles que recebem o Evangelho, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É algo que só Deus pode dar, só podemos recebê-la por fé, né? Podemos receber por arrependimento e fé o Evangelho da graça. Meus irmãos, vamos então à última, e meus amigos, à última lição. Mesmo diante das mais profundas fraquezas do seu povo, Cristo prometeu que venceria a morte por todos eles. Crentes verdadeiros não podem retroceder indefinidamente em suas fraquezas. Crentes verdadeiros não podem voltar à vida antiga que tinham e serem destruídos pela apostasia e pelas ações e pelas armadilhas do diabo. Porque Cristo morreu por eles. Este é o triunfo, este é o poder de Cristo em nós. Cristo morreu. Cristo triunfou sobre a morte. Cristo triunfou sobre o pecado. Cristo triunfou sobre o próprio diabo. E meus irmãos, nada é mais consolador do que isto. Passe o que venha a passar. É por isso que crentes passam muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Deus pode permitir-lhes passar pelo vale da sombra da morte, mas eles não estarão sozinhos. Alguém que já venceu o vale da sombra da morte por eles está ali com eles. Meus irmãos, nada é mais consolador do que isto. Venham as piores quedas, os piores fracassos, mesmo os piores momentos de fraqueza, perceber pela palavra de Deus, meus irmãos, que Cristo ora pelos seus. Cristo intercede pela fé, pelo dom da fé salvadora que foi dada de uma vez por todas. Cristo intercede por esses que pertencem ao Senhor. Nada é mais consolador do que isto. Perceber
que o que quer que eu esteja passando, por pior que seja o momento, há alguém nos céus intercedendo pela fé genuína. Alguém está intercedendo. Ele foi enviado pelo seu Pai desde a eternidade. E Ele não deixará que algo venha nos destruir, porque Ele mesmo venceu todos esses princípios da morte, da destruição e do pecado. Ele enviou sua poderosa promessa, que socorreria-nos nas nossas piores debilidades. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus diz que Cristo venceu as tentações, mas Ele é capaz de nos socorrer quando nós estivermos debilitados. Ele pode nos socorrer nas nossas tentações. Meus irmãos, eu gosto muito de uma parte do ensino dos teólogos puritanos do século 17 e 18. Os puritanos gostavam de estudar as promessas bíblicas, as promessas de Deus em Cristo. Os puritanos estudavam sobre a natureza das promessas, a aplicação das promessas, eles estudavam o objetivo das promessas, por que aquelas promessas eram dadas. Eles eram especialistas em muitos campos da teologia. Um dos campos é que os puritanos acreditavam que era necessário o crente ter uma compreensão do significado das promessas de Deus em Cristo. Mas eles não ensinavam promessas, como hoje, infelizmente, a religião deteriorou esse ensino das promessas que nós temos hoje. Eles entendiam que as promessas de Deus em Cristo eram os caminhos pelos quais Cristo encontra a nossa alma. Vejam que maravilha. As promessas de Deus em Cristo são a garantia de que, como crentes, nós nos apropriaremos de Cristo. Nós não nos apropriaremos de uma bênção isolada, como as seitas pregam, ensinam. Como muitas pessoas separam as bênçãos da vida, as bênçãos da comunhão verdadeira, reconciliação com Deus em Cristo. Não, meus irmãos. Os puritanos diziam: a fé não une o crente à promessa, a fé une o crente e Cristo por meio da promessa. O crente e Cristo, a promessa é apenas o caminho. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós. Vejam a promessa ligando alguém que venceu a morte por nós, para estarmos unidos com Ele para sempre. Ele prometeu que daria a vida eterna, e passe o que tiver que passar, enfrente o que tiver que enfrentar, persevere na fé. Saiba que não foi colocado em vão neste caminho da suprema obra da salvação. Ó, meus irmãos, que o Senhor nos dê a sua graça hoje, para reconhecermos o nosso chamado. Que o Senhor torne todos os que lhe pertencem firmes na preciosa graça. Não importa o que quer que esteja passando, lembre-se, a obra da graça até usará estes momentos para aperfeiçoá-lo, para que você seja purificado e fortalecido e edificado, para que naquele grande dia o Senhor Jesus lhe apresente como alguém que caminhou por meio das suas promessas até Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno e excelso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, te damos graças por tão grande salvação, Senhor. Não há nada e ninguém além do Senhor que possa salvar. A salvação pertence ao Senhor, pertence ao teu domínio, e nós te exaltamos, Senhor, por esta suprema obra na vida de todos os que te pertencem, Senhor. Senhor nosso Deus, a nossa segurança e a nossa esperança não reside e não pode residir nem em nós mesmos, Senhor. Esta segurança não procede dos nossos corações, mas procede da eternidade, daquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, Senhor. E enviou o seu próprio Filho
para ser o resgate por muitos. Nós te louvamos, Senhor, porque jamais o Senhor nos deixará sozinhos sem a sua obra em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos pelo teu infinito amor derramado na cruz do Evangelho da Graça, Senhor. Nós te louvamos porque a tua justiça foi plenamente satisfeita no teu Filho, para que por ele todos os que estão sendo chamados pelo Evangelho possam ter vida e vida abundante, Senhor. Pai amado, Pai eterno, obrigado pelo teu poder santo e soberano, Senhor, de nos permitir nesta noite que ouçamos estas coisas tão elevadas, mas que o Senhor abençoe os que te pertencem, Senhor, aqueles que têm sido chamados por ti, para que sejam, Senhor, neste momento fortalecidos com tão grande graça, Senhor, na sua salvação, Senhor. E saibam, ó Deus eterno, que a tua obra não os deixará até que ela seja completa naquele grande dia, Senhor. Pai eterno, que o Senhor também derrame graça, derrame arrependimento sincero, derrame, ó Pai, a compreensão do chamado do Evangelho para todos aqueles que não se confiaram a Ti, Senhor, e que ainda resistem ao Teu chamado, Senhor. Ó Deus eterno, só Tu pode salvar, só Tu pode mostrar àqueles que estão realmente perdidos, que, Senhor nosso Deus, não há nenhuma esperança e não há nenhuma segurança além daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Teu Filho, Senhor. Ó Pai eterno, nós te pedimos isto e te imploramos, a Tua graça operando na compreensão deste chamado do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ontem vi na cruz Jesus Cristo. Ontem vi alguém que morreu. Veio pra viver, veio pra morrer, veio pois quis me salvar. Hoje aquela cruz é vazia. Cristo, meu Jesus, ressurgiu. Foi para os altos céus, foi para preparar um lar onde eu vou morar. Que alegria posso ter do Senhor, que segurança, que paz. Como ser triste se alguém é por mim? Posso confiar, posso
Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 60. Que é a fé justificadora? A fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Amém.